A invasão da Rússia começou com dezenas de ataques de mísseis em cidades por toda a Ucrânia, antes do amanhecer de 24 de fevereiro de 2022. As tropas terrestres russas avançaram rapidamente e em poucas semanas estavam no controle de grandes áreas da Ucrânia e avançaram para os subúrbios de Kiev. As forças russas estavam bombardeando Kharkiv e tomaram territórios no leste e sul até Kherson e cercaram a cidade portuária de Mariupol. Mas eles encontraram uma resistência ucraniana muito forte em quase todos os lugares e enfrentaram sérios problemas logísticos ao passar do tempo, com tropas russas mal motivadas, até mesmo sofrendo com escassez de comida, água e munição a tempo. As forças ucranianas também foram muito rápidas em mobilizar armas fornecidas pelo Ocidente, como o sistema antitanque RB-57, que se mostrou altamente eficaz contra o avanço russo. Em outubro de 2022, o quadro mudou drasticamente e, tendo falhado em tomar Kiev, a Rússia se retirou completamente do norte. No mês seguinte, as forças ucranianas recapturaram a cidade de Kherson, no sul. Entretanto, a situação atual é desafiadora. A Ucrânia não conseguiu evitar o grande avanço russo no leste, perdeu Avdiivka e agora recentemente Vuhledar, mas está próxima também de perder a importante e estratégica cidade de Pokrovsk, o seio logístico do exército ucraniano. Para compensar as perdas e tentar obter alguma vantagem em possível troca de moedas da guerra, a Ucrânia permanece no oblast russo de Kursk de forma muito combativa, apesar das dezenas e milhares de tropas russas resistindo e retomando espaço gradualmente. Então, a Ucrânia criou um plano de vitória para pôr fim à guerra. Na quinta-feira, 10 de outubro, Volodymyr Zelensky chegou a Downing Street, em Londres, para se encontrar com autoridades da Grã-Bretanha e da OTAN, incluindo o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, e o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte. Zelensky viajou mais tarde para Paris na quinta-feira para se encontrar com o presidente Emmanuel Macron. O presidente Zelensky trouxe um plano de vitória aos aliados ocidentais nesta semana, em meio à guerra em curso de seu país com a Rússia. Embora os detalhes completos do plano de vitória de Zelensky ainda não tenham sido tornados públicos, ele disse, após sua reunião com o Reino Unido, que o plano visa criar as condições certas para um fim justo à guerra contra a Rússia. Autoridades do Reino Unido, como o secretário de Defesa John Healey e o almirante-chefe das Forças Armadas, Tony Radakin, compareceram à reunião em Downing Street. Starmer descreveu a sessão como uma oportunidade para passar pelo plano, para falar com mais detalhes pessoalmente. Zelensky também viajou para Roma para falar com a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, discutir as condições com o Papa Francisco, bem como para Berlim para se encontrar com o chanceler alemão Olaf Scholz. Zelensky havia planejado originalmente revelar seu plano para acabar com a guerra durante uma reunião de fim de semana de líderes ocidentais e ministros da defesa na Alemanha. No entanto, o evento foi adiado depois que o presidente americano Joe Biden anunciou que permaneceria nos Estados Unidos para lidar com as consequências da chegada do furacão Milton na Flórida. Zelensky disse que esperava que a sua reunião com Biden lá na base aérea de Ramstein, na Alemanha, pudesse ser remarcada em breve. Muitos estão céticos sobre esse plano de vitória e as suas chances de acabar com o conflito. A Rússia já deixou bem claro que não cederá os atuais territórios conquistados e anexados ainda em 2022. E meses atrás, Zelensky declarou que não haverá negociação sobre suas terras constitucionais. E enquanto o presidente Vladimir Putin estiver no poder, não haverá negociação. A Ucrânia continua fortemente dependente do apoio ocidental, incluindo dezenas de bilhões de dólares em ajuda militar e financeira, enquanto continua sua batalha feroz de quase 1000 dias contra o seu adversário muito maior e mais organizado. Preocupada com a possibilidade de que a mudança de cenários políticos em países doadores possa ameaçar o apoio vital, como a possível mudança de presidente na Casa Branca em novembro deste ano, a Ucrânia intensificou seus esforços para fortalecer sua indústria doméstica de armas.
O governo também está buscando financiamento adicional dos contribuintes para sustentar o esforço de guerra. Mas como? Simples, Zelensky apoia o aumento de impostos em plena guerra. Na quinta-feira, 10 de outubro, o parlamento ucraniano aprovou um projeto de lei em segunda leitura que aumentaria o imposto de 1,5% para 5%, com algumas emendas esperadas antes que se torne lei. Embora os detalhes do plano de Zelensky permanecessem em segredo, elementos-chave surgiram, incluindo o impulso para ação rápida em decisões que os aliados ocidentais vêm considerando desde a invasão em grande escala da Rússia lá em 2022. O plano visa então fortalecer a Ucrânia, tanto geopoliticamente quanto no campo de batalha, antes de quaisquer possíveis negociações com a Rússia. Segundo Zelensky, abre aspas, é por isso que estamos pedindo que eles nos fortaleçam, em termos de garantias e segurança, em termos de armas, em termos do nosso futuro depois desta guerra. Na minha opinião, Putin só entende a força. Feche aspas. Provavelmente Zelensky esteja discutindo as questões da entrada da Ucrânia na OTAN nesse plano de vitória ainda não anunciado publicamente. Para conseguir forte apoio, aprovar o seu plano de vitória, junto com seus grandes aliados no Ocidente, Zelensky continua esperando uma resposta de seus aliados ocidentais sobre repetidos pedidos para implantar armas de longo alcance, como o Storm Shadow, Skal-PG e também ATACMS para ataques nas profundezas da Rússia. Enquanto algumas nações como o Reino Unido, que estão supostamente abertas à ideia de permitir o ataque no interior da Rússia. No entanto, Biden hesitou, citando preocupações de que isso poderia escalar ainda mais o conflito para dimensões até mesmo nucleares. Após restrições do YouTube contra o área militar, precisei criar um Analytics. Dê um apoio, visite o canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo.